A exposição repetida a volumes elevados de ruído, mas também a eventos singulares ruidosos, pode prejudicar a audição, por vezes até de forma permanente. Os efeitos desta incapacidade são de grande impacto. É todo um mundo de sons e de experiências à volta de quem começa a perder a audição, que se vai apagando e que, pouco a pouco, leva ao isolamento sonoro. O mal invisível que se vai instalando e, dizem os números, cresce a cada ano, especialmente nas grandes cidades. No final de abril assinalou-se o 28º Dia Internacional da Sensibilização para o Ruído. Andamos em busca do silêncio perdido. Neste episódio do Pode Pensar, vamos ouvir precisamente o som do silêncio que inundou Lisboa durante o confinamento decretado pelo Governo na fase mais aguda da pandemia de Covid-19. E vamos perceber o que é que o silêncio nos ensina, não só a nível da nossa audição, mas da própria compreensão do mundo. Quais as fronteiras entre o ruído e silêncio toleráveis no mundo atual e que efeitos esta guerra, ou está esta guerra entre aspas, a provocar, não só na nossa saúde, mas também na nossa vida coletiva. Sobre que ruídos não fazemos julgamentos morais e quais os que não toleramos e porquê. Qual o alcance e os limites das regras relativas ao ruído? E quando a coisa se complica, como resolver conflitos? Eu sou o Aurélio Gomes e hoje no Pode Pensar, o podcast de ideias para consumir da DEC Proteste, vou refletir sobre estas questões, aqui com os meus convidados. Hoje tenho comigo, e já agora bem-vindos aos três, Sandra Duarte Costa, médica especialista em otorrinolaringologia e presidente da Associação Portuguesa de Otoneurologia. Também Manuel Faria, músico que dispensa apresentações e estudioso com particular curiosidade nas questões relacionadas com o ruído e o silêncio. E ainda Sofia Lima, jurista da DEC Proteste. Eu começava já por ti, Manel. Temos aqui muitas questões de saúde pública, questões legais e também de resolução de conflitos. Estas sempre muito sensíveis, obviamente, e já lá vamos a todas elas. Mas eu gostava de começar contigo para refletirmos nisto. Do teu ponto de vista, porque é que e quando é que nos tornamos uma sociedade tão ruidosa e o que é que perdemos quando não conseguimos encontrar o silêncio? O mundo está cada vez mais ruidoso. Os exemplos são muitos. Calcula-se que a média de ruído nas cidades aumentou 20 decibéis num século. E para quem não percebe nada de decibéis, isso é o que é. Posso muito explicar? Mas é muito, é pouco. É relativamente complexo, mas é uma medida, é uma forma de medir o volume do som percepcionado por nós, que é logarítmico. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que cada 10 decibéis a mais é o dobro, portanto 80 decibéis é o dobro de 70 e 70 é o dobro de 60 em termos de percepção. Ok. É uma progressão que não é aritmética. Exato. Portanto... E em relação ao som em geral, nós temos que distinguir duas coisas. Uma é o ambiente acústico. Deixa-me só então voltar atrás um bocadinho. Quando dizes que aumentou 20 decibéis, dobrou 2 vezes. É 4 vezes, sim. Exatamente. O que há um exemplo, há uma agência americana que estuda a qualidade dos hospitais, chamada HART, e num hospital em Boston, numa unidade de cuidados intensivos, identificaram 12 mil alarmes por dia. Meu Deus. Quem é que consegue recuperar de uma cirurgia ou de um problema de saúde a ouvir 12 mil alarmes por dia? Que provocam um stress emocional. Sim, e outros. 90% daqueles alarmes são inúteis. Os enfermeiros sabem que são inúteis, mas os doentes não sabem. E ouvem um piso, e claro, estão a morrer. Exatamente. Mas eu acho que é preciso distinguir duas coisas diferentes, que é o ambiente sonoro, que é uma coisa física que se pode medir, e a chamada paisagem sonora, que é o ambiente sonoro como é vivido por nós. Ou seja, é um fenómeno psicoacústico, já não é um fenómeno que se possa medir só... Porque tem a ver com como sentimos determinados sons e os julgamos também. Como é que sentimos o som? E os sons, normalmente, na natureza, o som mais forte que havia era a trovoada. Sabes que uma vez falei com um homem que está muito ligado ao cinema, que é o Vasco Pimentel, e que esteve ligado imagino que sim, esteve muito ligado até à melhoria do som nos filmes portugueses e por aí fora. E ele falava-me exatamente isso. Ele anda quase permanentemente com tampões nos ouvidos porque sente como muito agressivo o som das cidades. Sim. Ele falava disso, do som da natureza e do som das cidades, como não só, mas como a grande diferença é que na natureza
todos os sons nos dão informação, são-nos úteis. De repente a passarada toda a piar é porque pode haver por ali nas redondezas um predador. Portanto, está-me a informar. Quando eles param de piar é que pode haver. Ou quando param de piar. Eu estou aqui a inventar mas é ideias, verdade. mas sim. Ou um trovejar. Na volta vou ter que pensar em arranjar uma gruta para me... Seja lá o que for. São sons úteis. E ele diz que nós estamos nas cidades, especialmente, rodeados de sons inúteis que apenas nos... dão-nos informação, mas que não é útil para a nossa vida. Ou seja, um autocarro a passar ruidosamente é informação. Mas é mais um estorvo pessoal e psicológico do que propriamente um som que nos vai levar a fazer alguma coisa. É verdade. E há um estudioso de som, que é o Murray Schafer, que dizia que de antes nós vivíamos num ambiente sonoro hi-fi. Ou seja, os sons da natureza, do mar, do vento. E agora vivemos num ambiente low-fi. Ou seja, nós provocamos ruídos e depois compramos janelas com vidros duplos para nos isolarmos do exterior. E nós, ao matarmos esse ruído exterior, também estamos a matar os sons que são úteis para nós, que são os sons dos pássaros, do mar. Limpamos tudo, no fundo. Limpamos tudo e como ficamos é que se diz? sem nada. Deita-se a água do banho juntamente com o bebê. Exatamente. Água fora. Ficamos sem nada. É verdade. Dirias que é uma tarefa impossível a tentar encontrar espaços de silêncio, por exemplo, nas cidades? Não. Em Nova Iorque, por exemplo, há uns parques, chama-se Pocket Parks, em várias áreas, com uns bancos e umas árvores, exatamente para criar momentos de silêncio. Em alguns hospitais já há silent rooms, ou seja, é um sítio onde eu me posso refugiar se precisar de... Não é silêncio absoluto, porque o silêncio absoluto é uma coisa extremamente desagradável. E eu também queria falar disso. Pronto, a gente o silêncio também é incomodativo. O refúgio do silêncio, por exemplo, em espaços, em open spaces, por exemplo, está muita gente a trabalhar. Era fácil criar uma pequena cabine onde quem precisar de ler um artigo ou de escrever qualquer coisa possa refugiar. Porque o que estamos a perder também é o nosso próprio silêncio. Nós precisamos de silêncio. É por isso que a meditação está na moda. Sim, e não sei se acontece contigo, mas sim. eu farto-me de ir à casa de amigos meus que eu entro em casa deles, eles têm a televisão na sala com o som ligado e ninguém está a ver. Aquilo é um... E altíssimo, faz muitas parte. Vezes, sim. Eu acho inacreditável. Deve ser uma péssima visita. Eu também seria com a sua eu embirro com coisas. isso. Mas as pessoas também têm medo Sim. do seu próprio silêncio. E têm medo. Porquê? Porque eu acho que todos nós também, muitas vezes, não queremos estar a sós com nós próprios e precisamos deste barulho. A nossa vida é um barulho constante. Eu eu ia dizer ateu, mas no fundo sou mais agnóstico, na verdade. Mas frequento muito igrejas sempre que posso, porque há momentos do dia, então se estiver na Baixa ou por aí, entra-se e parece que há ali uma coisa mágica naquela porta e realmente há muito mais silêncio e é fresco também, e aquilo é ótimo de estar, porque é exatamente uma pausa do ruído, na verdade. Bom, eu agora avançava para a senhora doutora a Sandra Duarte Costa, e lembrando aqui coisas da Organização Mundial de Saúde, que descreve a poluição sonora como o transtorno ambiental principal dos países industrializados, a par com a poluição atmosférica. Por exemplo, em Lisboa, mais de 40% da população está exposta a níveis de ruído rodoviário superiores aos recomendados precisamente pela mesma Organização Mundial de Saúde. Quer fazer-nos um retrato breve dos efeitos do ruído a nível não só da audição, mas se sentir à vontade, num sentido mais vasto sobre a nossa saúde, porque eu acho que estas coisas andam um pouco ligadas. Às vezes a hipertensão está ligada a dormir-se mal, não quer dizer que seja a única causa, não é? Mas isto tudo se liga, como dizia o Sérgio Godinho, anda tudo ligado. Sim. Sem dúvida nenhuma. Para já, eu acho que temos que só tentar organizar um bocadinho as ideias, se calhar. O que é o som, o que é o ruído, o que pode causar dano, não é? A verdade é que o que pode causar dano, e estamos a pensar no ouvido interno, são não só sons intensos, que os tais decibéis de que falava podem o Manuel, ser, não é? ok, e o que pode ser intenso? Acima de 80, 90 decibéis, sons únicos. Nós pensarmos, só para termos alguma noção, um avião, se calhar, terá uma intensidade quando passa de cerca de 130 decibéis. E nós ali sabemos... no Campo Grande? Por exemplo, em Lisboa.
Aí o pior, muitas vezes, se calhar não é o avião que passa, é o ruído rodoviário, que pode atingir níveis de intensidade, e estão aqui pessoas que sabem melhor disso do que eu, porque dominam melhor a questão do som, mas pode atingir valores de 80, 90 ou mais decibéis o ruído rodoviário. E isso causa dano, porque não é só um ruído intenso e esporádico, mas é um ruído contínuo. E depois, quais as consequências? Claro que pode lesar as células do ouvido interno e o dano... São danos irreparáveis, não é? São danos irreparáveis. Não há volta a dar a isso. Não há volta a dar a isso. Causa dano nas células ciliadas da cóclea e com duas grandes questões. A perda da audição é uma delas, o zumbido é outra. O zumbido, ou como também é conhecido como tinitos. Tinitos, acofenos, como nós na área médica falamos, não é? Que são aqueles ou agudos ou graves, mas aqueles ruídos contínuos dentro do ouvido? Significa o zumbido, na expressão comumente utilizada, é a percepção de um som, e o som pode ser variado. Não é sempre aquele agudo. Não significa que seja agudo, essa é uma grande questão, sim. Pode ser um som grave, pode ser um bater do coração, pode ser, são várias, podem ser um enxame de abelhas, como dizem os doentes, ou dizem que pode ser a televisão desintonizada de antigamente, ou a panela de água a ferver, todo e qualquer ruído, uma zoologia quase. Exatamente, isso, todo o ruído que é percepcionado pelo próprio e que não existe no exterior, ou seja, não há uma fonte exterior, não há uma fonte exterior, é o nosso zumbido ou tinitos. E por isso, tudo isto, quer a surdez, quer o zumbido, podem ser causadas pelo som. Se nós juntarmos a isto uma genética favorável, ou seja, há uma história familiar de surdez, se juntarmos algumas outras questões que nós sabemos que estão associadas a maior risco de perda auditiva, os fatores de risco cardiovascular, não é? A diabetes também, aumenta tudo isto o risco de maior perda da audição. E por isso, e depois temos que pensar nas consequências, então, do ruído, nomeadamente, por exemplo, do zumbido. A falta de sono, a falta de descanso, isso tem implicações... que acordam ou não conseguem adormecer devido ao tal em conciliar o zumbido, sono, sim. Ou acordar à meia da noite e dificuldade em conciliar o sono, e depois com as implicações disto, nos níveis de ansiedade, porque a este facto geram-se muitas vezes pensamentos, no dia seguinte eu não vou conseguir adormecer, não vou conseguir trabalhar, não vou conseguir concentrar-me, isto não é? Aumenta os níveis de ansiedade. Isto aumenta os níveis de ansiedade, de depressão, e depois há todo um conjunto, um ciclo que é difícil de quebrar. E vou-lhe pedir para dar um salto, que na volta esteja à vontade para não dar, mas ainda hoje falava isto com a Maria João, que faz este programa comigo, este podcast, a Maria João Mourinho, já agora. Vivemos uma época em que se fala muito de saúde mental, especialmente de distúrbios de ansiedade e depois ligados muitas vezes à depressão e por aí fora. E em idades muito jovens. E eu pergunto-me se, não estou a dizer que é a única causa, porque estas coisas normalmente são multifatoriais muitas vezes, mas diria se este ambiente que nos rodeia, muito ruidoso, vamos a um bar, há sempre um DJ, vamos há sempre música gravada ou uma playlist a tocar numa esplanada, nós raramente estamos em sítios em que, não digo em silêncio absoluto, nem é desejável, mas com pouca intensidade sonora. Se isto não estará aqui um caldo também a ajudar a que as ansiedades prosperem, digamos assim. Sim, sem dúvida nenhuma. E temos que pensar que não é só sobrecarga auditiva, é sobrecarga visual. Tudo isto, que neste momento quase que nos afoga, é o ruído, é as imagens, é a luz, são os computadores, tudo isto está a ter consequências muito nefastas na saúde. A luz azul dos ecrãs, não é? Que excita muito o cérebro, dizem. Sim, e que com consequências depois, essa é uma outra área que eu me apaixona especialmente. E esse salto, por se quiser, exemplo, estiver à vontade. Sim, claro, a sobrecarga visual está a trazer-nos cada vez mais doentes, por exemplo, com quem
queixas, porque depois há uma alteração do equilíbrio dos fatores que são fundamentais para o nosso equilíbrio mesmo, não é? E por isso depois são os doentes que se queixam quando andam de carro, quando vão ao centro comercial, quando vão ao supermercado, com situações cada vez mais incapacitantes e depois com comportamentos de evitação e mesmo, por exemplo, chegando ao extremo de ataques de pânico nestas situações. Sim, claro. Em relação ao som, voltando outra vez à nossa conversa, não nos podemos esquecer que esta sobrecarga sonora depois também muitas vezes leva a comportamentos de evitação. E há pouco falou de uma coisa que eu achei interessante e que tem sentido e não tem, que é o uso de protetores sonoros. Claro que temos que... Chamados tampões, de vários tipos. Sim. De vários tipos. Claro que nós temos que evitar todo e qualquer som que possa causar dano. Uma amiga comum vai a espetáculos de heavy metal, porque gosta, sempre com tampões. E se calhar de uma forma sensata, sim, mas depois temos o reverso, que é o uso dos tampões, porque começa, tudo perturba, não consegue dormir porque o vizinho de baixo bate com os pés. Não nos podemos esquecer que nós vivemos em ambientes cada vez mais insonorizados. Eu já vou falar aqui ao lado Isso. com a DEC protesto, Claro. que vamos ter aí muito conversado. Mas sim, só para diga. dizer que, por exemplo, o tal uso dos tampões, o que é que vai fazer? Vai aumentar cada vez mais a sensibilidade sonora. Não se esqueçam que há uma outra entidade, que é uma entidade também clínica, que é a hiperacusia, o aumento da sensibilidade aos sons. Por estarmos muito protegidos deles, nos protegemos demais deles. Também. Então, é o que é que doente diria... que, por exemplo, só para perceberem diga. a implicação na vida, que o pôr os pratos na máquina, Sim. o bater dos pratos ou bater do talher no prato, geram com um ciclo de pensamentos e emoções negativas que torna que são incapacitantes. Para quem sofre disso, de ter-se protegido tanto dos sons que um simples bater de talher... Que até... Estou a perceber. Ok? Por isso, temos que navegar no meio disto, Então, da proteção sonora. Vou já pedir-lhe um conselho para quem nos esteja a ouvir e, por exemplo, tenha dificuldade ou acorde muitas vezes. Não digo incapacidade absoluta de dormir, mas vai dormindo, acorda com os passos em cima, depois volta a adormecer. É boa ideia usar uns tampões para dormir ou... aconselha a que a pessoa vá tentando habituar-se até um ponto em que fique desensibilizado? A resposta vale muito dinheiro, porque esta é que é a verdade, que é difícil. É a pergunta do milhão de dólares, é não é? a pergunta, claro, porque se nós, quanto mais insonorizarmos o ambiente, maior sensibilidade vamos ter, mas depois a verdade é que as pessoas precisam de dormir e descansar, porque no dia seguinte vão trabalhar, e isto tudo é muito Quando complicado. lhe perguntam diretamente no consultório, o que é que impera a sua resposta? Impera haver ou não outras questões associadas. Por exemplo, se existir zumbidos, usarem os tampões vai aumentar cada vez mais a sensibilidade ao som, porque depois, por exemplo, uma das nossas formas de tratamento é enriquecer sonoramente o ambiente. Que é aquilo que eu faço. faço. Por exemplo, com sons da natureza. E eu faço com sons que não são nada da natureza. Eu ligo o ar-condicionado porque criam um zumbidozinho Eu de sei, fundo mas que esse abafa não é boa ruídos exteriores. ideia. Pois não é, não. Porque nós precisamos de associar ao som algo de positivo Então, e bom, aquelas e que novas... seja calmante e relaxante. Aquelas apps, aplicações para telemóvel com sons de cataratas, ou da natureza, ou de baleias, seja lá o que for. Agora, temos que pensar e depois, isso é a questão técnica de como é que são aplicados. Ok. Mas já ficamos com uma Mas ideia. É uma ideia. Não é o objetivo deste programa, mas já claro percebi que isso é giro. É e giro, na volta temos aqui uma ideia para um outro podcast. Adiante. Bom, vamos virar-nos para a Sofia Lima, jurista da DEC Proteste, e eu pedi-lhe já isto, genericamente, quais são as maiores queixas nesta área do ruído urbano, entre vizinhos e não só, às vezes com a rua, com a cidade. Quais são, genericamente as grandes queixas? Eu diria que são todas as queixas podem ser abrangidas nessa área, porque por norma, aplica sempre aquela regra do barulho da vizinhança. Esse é um clássico, mas... Estamos a falar de todo o tipo de ruído da vizinhança, tipo de música... associado neste caso, à convivência de vários seres humanos no mesmo prédio, por exemplo, imaginemos. E não só a nível de prédios, também habitações contíguas também existem, o ruído de vizinhança, portanto abrange todas essas áreas. Portanto, estamos a falar de ruído provocado na nossa convivência
no nosso dia-a-dia, desde a máquina de lavar roupa, desde os espaços, desde as crianças a brincar, mas também existe outro tipo de ruído que também já tem sido aqui abrangido e referido, que refere-se, neste caso, por exemplo, se recebemos às vezes reclamações do ruído provocado pelos aviões, por exemplo, ao nível do aeroporto. E há cada vez mais voos noturnos, exatamente. E acho que com a pressão do turismo isso vai aumentar. Diria que a tendência será essa. Pela lei, portanto, existe um regime de exceção e pela lei, portanto, há um limite de voos noturnos. Mas para uma pessoa que queira dormir uma boa noite de sono, basta acordar uma única vez é basta fazer a passagem de um avião, exatamente. E nós 91 que é para ver por semana, dos voos por semana. Portanto, isso acaba sempre por ser tudo muito, muito relativo. Podemos também receber, às vezes, e já temos recebido queixas, por exemplo, a mais inusitada, por exemplo, refere-se ao toque dos sinos de capelas, já recebemos coisas, sim. Sim, das igrejas. Do som. É capaz, porque depois existe alguma subjetividade relativamente a estes sons, porque aquilo que poderá ser incomodativo para uma pessoa, se calhar não é para outra. Por exemplo, ao nível e nós, se calhar, portanto, se calhar vamos abordar esta questão do som da música, porque às vezes existem pessoas que tocam instrumentos musicais nas suas casas e, por exemplo, já me foi reportado uma pessoa amiga que tinha uma vizinha que era pianista e eu perguntei, com certeza que a tua vida é um inferno. Não, pelo contrário, dizia que era um som agradável, melodioso e gostava. Mas há um caso clássico da célebre estudante de piano que tinha uma mãe, não é? Estava em casa e houve uma vizinha que foi para o tribunal e o tribunal acabou por dar razão. A razão é certa, pelo menos em certa parte acabou assim, porque... No fundo o tribunal que disse tem 2 horas neste espaço de tempo. No fim de semana, só durante 2 horas, durante a semana só podia praticar aulas das 10 às 6 da tarde. Mas só 2 horas seguidas. Acho era eu. o fim de semana. Era só o fim de semana? Okay, depois houve ali uma limitação de horário, portanto, eles não proibiram. Portanto, houve uma limitação de horário. Portanto, uma das situações também reportaram era porque, para além de tocar o piano, também era acompanhado por um sapateado, uma espécie de um sapateado. O metrónomo do pé, trás, para manter o ritmo, provavelmente. Exatamente. Imaginemos, por exemplo, uma casa construída que não tenha placa. Sim. É o suficiente mesmo para... com placa. Isso, mesmo com placa faz. Com um parquet, desde que os parquês de madeira, ou as parquês, não sei se é... O chão flutuante, sim, tem mudado muito a vida. Ouça, eu tenho umas saudades do tempo em que havia carpetes. Das alcatifas, das alcatifas, exatamente. O que é que lhe parece em relação àquilo que se poderia chamar bom senso? Eu vou-lhe dar um exemplo. Eu chego muitas vezes tarde da casa, meto a chave, fecho a porta com o trinco puxado para trás para ela não fazer tlanque. Tento tirar logo os sapatos se eles são de sola dura e mudar, porque penso nos meus... A sério, estou mesmo a falar a sério, eu faço mesmo isto. E eu também. Mas eu tenho vizinhos, chegam às 5 da manhã, eu dou um salto na cama porque eles bateram com a porta se não houvesse amanhã. E acontece. Ok, um dia podia ser o vento, uma janela aberta, mas é sempre. E depois é tac, 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 ou seja, ou sapatos de sola dura, ou saltos altos, às 5 da manhã... Como é que isto não... Ou seja, a nossa educação para o outro, a empatia também é isto. Eu acho que as pessoas não se percebem que o som é uma maneira de invadir o espaço do outro. E depois, quando vamos falar com as pessoas, elas ficam muito chateadas. Isto é a minha casa, faço o que quero. Sim, a senhora está num condomínio. Faz o que quer, mas depois incomoda também todos os outros. Como é que diria que o bom senso dos portugueses perante o que lhes chega à DEC Proteste é fácil dirimir estes conflitos falando apenas ou tem que necessariamente ir para o tribunal ou chamar a polícia ou ir para juízes de paz, ou seja lá o que for, arbitrais ou o quê? A resposta a essa questão é simples, depende. E depende porquê? Porque normalmente uma primeira abordagem as pessoas até às vezes chegam a um bom porto nas suas decisões. Isto porquê? Porque às vezes quem está a produzir aquele som, e às vezes até acontece se calhar dentro das nossas casas não temos noção que, por exemplo, o som da nossa televisão está a incomodar os vizinhos. Às vezes não temos noção disso. E às vezes basta uma pequena conversa e as pessoas acabam por Mas as pessoas, eu já percebi que as pequenas conversas muito rapidamente escalam para grandes conflitos. Pois podem escalar. Porque dá-me a ideia que as pessoas ficam há muita gente que fica à defesa imediatamente quando lhe é apontada, olha, podia fazer isto
imagino que pensem que estamos a acusá-las de qualquer coisa, ficam muito à defesa e depois aquilo escala e às vezes até há violência. Mas às vezes, subjacente a essa situação, já existem outros casos anteriores à convivência. E às vezes há caldo ali. Exatamente, já existem às vezes outro tipo de conflitos, outro tipo de conflitos que vão desencadear, portanto vão agudizando, e às vezes pequenos sons, e por exemplo às vezes já temos tido reclamações de pessoas que uma vizinha, neste caso recordo uma situação concreta, e uma vizinha que reclamava do som do vizinho do piso superior, e às tantas o vizinho dizia, bom, mas tudo bem, eu realmente produzi esse barulho, mas a verdade é que eu só tropecei no brinquedo do meu filho e caí no chão e provoquei barulho, mas só essa situação... Foi uma vez, exatamente. Sim. Mas só essa situação já era o suficiente para disputar a ira da vizinha, ou seja, quando as pessoas se encontram numa situação em que não suportam o barulho do vizinho, às vezes não é o barulho, às vezes é o próprio vizinho, ou seja, tudo bem, essa situação já é suficiente para depois disputar um outro tipo de conflito. E são normalmente essas situações que chegam a tribunal. Porque, por norma, basta às vezes falar. Também se pode falar com a administração do condomínio, sendo certo que este é um assunto de vizinhança e não é um assunto que diga diretamente respeito. Porque depois há pessoas que levam a mal que se fale diretamente. Outras levam a mal que... Então, mas porque é que não veio falar comigo? Foi falar com o condomínio. Exatamente. E uma pessoa anda sempre aqui. E depois é uma daquelas conversas que ninguém gosta, na verdade, de ter. Primeiro porque vamos na incerteza de saber qual vai ser o resultado disto. Exato. Eu já tive más experiências também. Só porque estava a queixar-me, sabe, era bom que os seus cães não ladrassem toda a noite na varanda. O senhor não gosta de cães? Por exemplo. Não, adoro. Ai, não me parece. E bate-me a porta na cara. Há quem já tenha mudado de casa, por exemplo, por conta do ruído dos... Eu sei, já ouvi essas histórias e quão violento é isso. Isso exatamente, porque já é ao ponto... Isso leva-nos a uma pergunta, e já vamos ouvir sons maravilhosos do Silêncio de Lisboa que o Manel Faria gravou durante a pandemia, mas as leis e a fiscalização que existem em Portugal, e é jurista, portanto, na volta está mais à vontade nisso, são suficientes? As autoridades fazem o que devem e o que podem? A lei deveria ser melhorada? Não é preciso, é apenas preciso o quê? A nosso ver, a lei devia ser melhorada. Melhorada no sentido que a lei existe, só que não confere, neste caso, às autoridades policiais, o poder de pôr um ponto final naquela situação. Vão lá ser mediadores do conflito. Porque, dependendo do horário, pode fixar um prazo, isto é o que a lei diz, para cessar aquela incomodidade. Tem 2 horas para acabar com isto, ok. O que é que acontece? As autoridades policiais viram as costas, portanto, e a situação eventualmente poderá continuar. Isto é um ponto. Já durante a noite podem dizer, meus senhores, é para acabar este ruído e ainda assim a situação manter-se. Portanto, neste caso, as autoridades policiais, eles próprios também não têm muito para atuar, isto ao abrigo da lei que se encontra neste momento em vigor. Por isso é que, por norma, quando a situação é de tal ponto grave, aí justifica-se um recorrer aos tribunais, aos julgados de paz, portanto, porque essa é a via para resolver a situação. Suspeita que os construtores em Portugal estão a poupar nos isolamentos? Nós, neste caso, no meu departamento, já fizemos estudos relativamente ao revestimento das habitações. E uma das situações detectadas... Eu vou-lhe ser franco, o meu quarto confina com o quarto de banho e o quarto do apartamento ao lado. Mas é um clássico. Eu ouço as pessoas a lavar os dentes. Pois. Juro-lhe. À cabeça o interruptor do vizinho, por exemplo. Interruptores, a abrir a água e a fechar, ouço isso. E, portanto, eu pergunto, aqui não há isolamento, não pode haver. Eu se ouvisse isto, devia ser só mesmo com o ouvido encostado à parede, e mesmo assim... Ou como aquela teoria do copo, antigamente. Mas eu, por acaso, sem bons vizinhos, já falámos e, olha, não tenham conversas. E eu, a mesma coisa, muito íntimas ou muito... Aqui, porque se ouve tudo. Pelo menos muito junto à parede. Sim, exatamente. Mas não detectaram? A conclusão que se chegou nesse rádio, os colegas que fizeram esse estudo, a conclusão que eles chegaram foi que, ao nível das laterais, o isolamento já era... E atenção, estamos a falar de construções recentes, porque o estudo foi feito relativamente a construções após 2008. E chegou-se à conclusão que, ao nível, por exemplo, parede com parede, o isolamento já era bom. Agora, já relativamente ao som que vem lá de fora, e depois tem a ver também com as estruturas, com as janelas, aí o ruído já era mais intenso. E as maneiras de medir ruído, e agora passo para ti, Manuel, mas estejam à vontade para intervir. Os aparelhos, quando pedimos a alguém para vir lá à casa medir o som a que estamos, o ruído a que estamos sujeitos,
Hoje em dia, eu sinto que há aparelhos de música, colunas de som, que produzem graves muito poderosos, ou seja, são frequências baixas. Eu sinto a coluna de som de um vizinho meu 2 andares abaixo. E eu já percebi que ele não tem a música muito alto. Eu já lá fui, portanto, nem o incomodei. Bastou-me ouvir à porta, isto não está muito alto. Mas isso agora, é a os graves é que têm não é? muita Pela expressão. estrutura. Mas essa prédio, não causa dano. Mas se tu tiveres não causa dano, mas causa um incómodo terrível. Sim, se tu tiveres claro. uma coluna de graves, uma das coisas que deves fazer é não colocar a coluna diretamente no chão. E vendem-se uns spikes, uns bicos, onde tu que colocas a coluna só toca no chão num ponto, porque os graves propagam-se pela estrutura do prédio. Ok. Portanto, É uma janelas conversa a ter duplas e nada é uma disso. conversa a ter com o meu... Até na volta até lhe ofereço. São caros os spikes. Mas olha, não são caros. E vou-te dizer, é a melhor maneira de começar uma conversa. Porque para ele vai ser exatamente igual. Para ele até é melhor. Porque o grave Podes dar o meu respira telefone. melhor, não é? Eu explico-lhe porque os graves que se propagam diretamente no chão, fazem a música ficar lamacenta, digamos assim. Ou seja, os graves depois conflitam uns com os outros e, portanto, as colunas de graves devem ser postas em cima de... Aliás, quase todas as colunas de som devem ser postas em cima de... Não devem estar assentes no chão. Sim. Ele ia melhorar muito o som dele e a tua vida também. Sim, eu acordo todos os dias entre as 8 e as 9, que é quando eu ouvo a Rádio Oxigénio. Já percebi que é Rádio Oxigénio, para perceber. Mas como eu ouço, são 2 andares a abaixo. questão que estavas a pôr... E aquilo nem sequer está muito alto, é mesmo estranho. E Mas o som que tu ouves em tua casa, é o bum, bum, em bum. termos de decibéis, é ridículo. Portanto, aquilo Não é há medido. nenhuma lei que se possa aplicar. Só que, para além de Como é que eu me ser... comunicou então às autoridades o meu incómodo, percebes? Neste Espera, caso, é com que continuidade. tem outro problema, é que é um som repetitivo. Claro. Portanto, o som, por exemplo, da música de discoteca, eu ouço aquele som do bombo e sei que vou ouvir um segundo depois e sei que vou... É como uma torneira avariada na casa de banho. Ou seja, o nosso cérebro foca-se naquilo de uma maneira, porque o silêncio entre os sons coloca o cérebro em alerta. É a mesma coisa, nós adoramos dormir quando chove lá fora. Aqueles milhões de gotas de chuva. Não há espacinhos entre esses. Não há espacinhos entre isso, mas se tivermos uma torneira avariada não conseguimos dormir, porque o cérebro está constantemente a entrar em alerta. Está sempre a ser Portanto, esses sons expulsado. sendo repetitivos incomodam muito mais. Vou dar um exemplo que toda a gente conhece: o som dentro de um avião em velocidade de cruzeiro, o som provocado pela deslocação do ar e pelo motor do avião anda à volta dos 75 decibéis. Dentro da cabine? Do avião, dentro da cabine. Sim. E nós dormimos. E bem. E Eu dormimos, muito bem. Só não dormimos, fomos a económica todos Pois, tortos. exatamente. Mas normalmente É mais um dormimos. incómodo físico. O que é que não acontece? Sim. Vão 200 e tal pessoas naquele avião e muitas delas vão acordadas. E a fazer E vão barulho. a conversar. Sim. A gente não ouve porque não. o som do avião mascara a maioria daqueles sons. Isto vem ao encontro do que disse Não, o doutor há mas pouco. isto, o sound masking é uma das coisas mais importantes de trazer para o mundo moderno. De antes os americanos tinham uma caixinha. Vamos tinham traduzir só é mascarar o som, o ruído, no fundo. Exato. É um mascaramento. Eles tinham uma caixinha com uma ventoinha que não fazia nada. É uma caixa com uma ventoinha lá dentro que se punha nos quartos para quando os maridos ressonavam as senhoras poderem dormir melhor. E aquilo só Porque fazia aquilo faz o som do teu ar-condicionado, Sim. faz aquele som do... Sim. Tudo o que seja contínuo ajuda-nos. Depois eu já percebi isso. Ajuda-nos. E, portanto, por exemplo, um som desses, de um bombo, eu, se não conseguisse oferecer aquilo ao meu vizinho, eu mascarava esse som. Sim. Criava um som por cima desse. O que é que propões? Porque o problema que eu tenho, muita gente tem. Eu tenho um amigo que é DJ e publica vídeos no Instagram a bombar a música no apartamento dele. E eu disse-lhe assim no outro dia. Eu não sabia que ele fazia isso. Olá, se eu fosse teu vizinho, tu tinhas tantos problemas comigo. Estou em minha casa. Lá vens tu com a clássico. Estás em tua casa, mas o teu som está a invadir a casa dos outros. Não, especialmente nas zonas, nas alturas de maior silêncio. E aquilo é Há num um prédio, estudo nem feito sequer em França que uma motocicleta atravessando Paris de um lado ao outro acorda 250 mil pessoas. daquelas de escape Uma aberto. motocicleta. Mas Sim, escape dessas. aberto ou uma motocicleta normal? Não, uma moto dessas Sim, com o sim, escape sim. acorda 250 mil pessoas.
Yeah. Muitas delas vão ter dificuldade Em conciliar o sono. em voltar a dormir. Portanto, isto é um problema muito sério e tem que ser abordado com seriedade. Tem tido queixas dessas na sua consulta, doutora? Sim. Infelizmente, cada vez mais temos, as pessoas estão mais alerta, não só o ruído do vizinho realmente quando as construções não são boas, tenho queixas do frigorífico do vizinho a funcionar, que são muito perturbadoras, pessoas que inclusive mudaram, vejam ao ponto a que as pessoas chegam, a que mudaram divisões para não estarem com o quarto, mudaram de quarto dentro da sua própria casa para não estarem junto ao frigorífico. Sim. Que faz. Tenho casos, e tive recentemente uma doente com queixas que os cães, o cão na vivenda ao lado que ladra toda a noite, que impossibilita por completo conciliar o sono, e isto com toda a ansiedade e com todas as implicações da falta de sono. Não se esqueçam da grande importância do descanso noturno para o processamento central, para as atividades de vida diária, inclusive é para uma série de questões autónomas, da pressão arterial, de tudo isto e das implicações, não é? Claro. E com tentativas que nem sempre funcionam e que são muito eficazes de tentar mascarar, como estávamos a falar, o sono para conseguir de alguma maneira repousar durante a noite. Porque o mascarar consegue-se só até certo ponto, senão começa a ser um som para mascarar um ruído muito alto, o som de máscara também tem que ser muito alto e aí começa a deixar de... Não é bem verdade. A questão é que muitos desses ruídos não são muito altos. Okay. Sim, e não só, falando em técnicas de mascaramento, pronto, só para terem uma ideia, que por exemplo, quando mascaramos o zumbido da pessoa, a ideia não é o som que vamos colocar cá fora ser mais alto do que o som que a pessoa percepciona, nem igual, nem abaixo é o mínimo necessário para não percepcionarmos. Ou seja, desviar no fundo o nosso foco de atenção quase. Sim, e claro que nós também dizemos, não é? Por exemplo, ir para a cama a contar as ondas do mar a bater na areia, não é? A ideia é virar para o lado e adormecer e que aquilo realmente funcione. Muito bem. Aqui o Manuel Faria, em 2020, foi 2020, durante um dos confinamentos desse ano, em dezembro, decidiu ir para algumas zonas da cidade de Lisboa, quando estávamos todos confinados em casa, ouvir o silêncio da cidade em várias zonas. E eu propunha-vos ouvir 4 zonas gravadas pelo bom equipamento, muito altamente tecnológico, de boa qualidade, que o Manuel gravou. E propunha que começássemos pela zona da Torre de Belém. Era assim o som na zona da Torre de Belém. Vamos agora até Monsanto. E de Monsanto vamos até à Rua de Santa Justa. Bom, e vamos terminar no Parque Eduardo VII. Muito bem, eu achei curioso que vi várias caras muito surpreendidas aqui em algumas zonas. A Sandra gostou da zona da zona ribeirinha. Da zona ribeirinha, não foi? Ouvi essas ondas. Maravilhoso. E a Sofia? Eu fiquei admirada com o som da Rua de Santa Justa, que tive a oportunidade de trabalhar lá durante muitos anos e, muito honestamente, não tinha nada a ver com a minha experiência pessoal. Porque é muito barulhenta e aqui na pandemia. Era. Manel, porquê é que fizeste isto? Na altura lembraste de fazer isto porque sentiste a cidade tão diferente daquilo que estavas habituado e querias documentar? Não, mas eu fui à procura, fui à descoberta, levei um medidor de volume sonoro. Sim. Epá, eu logo em Belém, aquilo não passava dos 45 decibéis, achei incrível. Isso não é muito, portanto. E então, nós levámos um microfone que grava em todas as direções, portanto o som que nós ouvimos
é em surround, é um som 360 graus. E eu ia só a Belém, mas depois disse, não, mas é... Então desmontava aquilo, montava em Monsanto, depois pronto. E é espantoso porque a diferença sonora, que eu já lá medi o som nestas zonas agora, e são chega aos 20 decibéis, que é brutal. De aumento. De aumento em relação ao que nós medimos. Sim. E o tipo de sons que nós ouvimos são vozes humanas, são passarinhos, ondas, vento, que eu, na minha imaginação, achava que seria o som de Lisboa no século XVIII, por aí, portanto, antes da Revolução Industrial. Quase sem carros. A gente aqui, eu ouvi um autocarro talvez ao longe quando foi na rua de Santa Justa, porque de resto ouves a água, passarinhos, pessoas a conversar. E a Revolução Industrial é o princípio a sério da poluição sonora como nós temos hoje. Pois é. As máquinas a vapor e por aí fora todas. Sim. A maquinaria a sério aí, sim. Muito bem. Ruído durante o dia. Vamos a mitos. Ruído durante o dia pode fazer-se. É assim, Sofia? Não é. Quer dizer, não é. Existe uma certa tolerância relativa. Sim. É óbvio que todos nós, nas nossas tarefas do dia a dia, temos que produzir ruídos. Mas a grande diferença é que, a partir do momento em que é realmente incomodativo, quando é contínuo, aí sim, não se pode produzir a seu bel prazer. Por exemplo, uma pessoa está em casa, está a ouvir música muito alta. Durante 3 horas, não é aceitável mesmo que seja durante o dia? Não é. E pode chamar as autoridades? Pode. Mas eu gostava só de dar um exemplo que ocorre na minha rua, que são as autoridades, a Câmara de Cascais, que passa por volta das 6 da manhã à minha porta com um carro que faz uma barulheira, mas o problema não é o carro, é um tipo que anda a soprar folhas, que faz um barulho, que anda com aquelas coisas de vum, 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 vum. Não. E eu... Em Vila Nova de Gaia, por volta das 4, 5 da manhã. Pois. Mas isso é proibido. Isso é proibido. Pois é, mas isso também nada como reclamar. Não, mas reclamar, eu já reclamei várias vezes. Eu estou a falar de Vila Nova de Gaia da Avenida República, só para situar. Já reclamei várias vezes. Já me aconteceu vir cá fora dizer que não permitia que eles voltassem. A primeira vez que eu vi essas máquinas, eu pensei, quem é que achou que era uma boa ideia para limpar as folhas e por aí fora, uma máquina que faz um barulho ao pé, então é um barulho muito forte. E outra coisa... Aliás, eu acho que muitos dos operadores dessas máquinas... Eu também queria perguntar à escutadores. Sofia, que eu também acho que é inacreditável, eu tive uma vivenda a ser construída à frente da minha casa durante 1 ano e meio. Meu Deus. E faziam obras o sábado inteiro. Eu ia dizer isso. É e eu ia lá dizer que era proibido e eles mostravam-me uma licença da Câmara. Pois, realmente podem mostrar uma licença. Porque, mas eles deviam pagar, não era à Câmara, era a mim. Não, exatamente, não mas é verdade. Então, a Câmara só fez um papel a dizer que permite. Não permite, nada, e então exatamente. todos os sábados nós tínhamos os tipos a fazer obras, porque logo a partir das 8 da manhã tinha dinheiro. Sim. É, porque isso tem a ver com as licenças especiais de ruído que realmente podem ser emitidas. Mas a questão é que às vezes, e não é só a nível das obras, há determinado tipo de atividades de comércio que portanto, estão licenciadas, e às vezes as pessoas quando reclamam e quando se aproximam e dizem, olha, isto está a incomodar, a primeira salvaguarda, neste caso do proprietário, é logo, a minha atividade está licenciada, portanto não há nada a fazer. Há a fazer, porque no limite, eu lá está, a apelar um bocadinho novamente aos tribunais, advogados, por aí adiante. No limite, quando se prova que é demasiado incomodativo, que está a prejudicar a nossa saúde, aí sim é possível recorrer aos tribunais. Claro que provar, portanto é um processo longo, mas que vale é longo e moroso. E devido à falta de bom senso, daquilo que eu diria que é bom senso das pessoas, ou pelo menos termos na nossa cultura uma noção do que é o espaço comum, que eu acho que às vezes nos falta essa cultura de nos relacionarmos num espaço que é comum. Passa um bocadinho pela cultura. E agora é o que eu estou a dizer, mas eu acho que estamos de acordo. Nós eu vou falar... Eu ia falar das pantufas. É porque ir para o tribunal e ver um juiz a dizer a senhora tem que calçar pantufas, como já aconteceu. Mas em princípio ninguém vai para um tribunal só
a propósito das pantufas. Isso é apenas já um... Não. Já mas é, normalmente, se calhar, a par das pantufas, é as pantufas, é os saltos altos, é o cão, sim. é o ligar o aspirador. Mas eu consigo perceber que alguém diga, mas porquê é que alguém anda de saltos altos a ouvir barulho e a fazer barulho para os outros? Porque é que isso não é óbvio para quem o faz? Não é estranho? Isso tem a ver com o sentido que cada um tem relativamente àquilo que poderá provocar. Ou seja, o que é que isto tem? Acha mesmo que as pessoas não sentem que estão a fazer barulho para outros? Provavelmente sentem, mas provavelmente não estão muito preocupados com o próximo, porque quem tem a mesma... É o que eu estou a dizer, temos um problema com o espaço comum. Temos, porque a maior parte das pessoas, se calhar, eu diria que boa parte das pessoas tem noção do que é que incomoda e o que é que não incomoda. E ao saber que está a incomodar, vão cessar qualquer tipo de incómodo. O argumento, eu estou em minha casa, faço o que quero, merece que a resposta? Merece a resposta que não... A resposta politicamente correta não é bem assim. Claro que não é. Não é por estar em sua casa que pode assassinar uma pessoa. E não é instante estar em sua casa, onde não pode fazer o que lhe apetece. As pessoas têm que ter noção que ao provocar ruído estão a incomodar o próximo. Ou seja, nós temos que ter noção que dentro da nossa casa e da nossa vivência acabamos por invadir também o espaço das outras pessoas. Aliás, até já foi referido aqui bem. Portanto, e há que ter sempre o cuidado de não incomodar, de não praticar aquelas tarefas contínuas que acabam por incomodar, desde que mais que não seja a televisão ligada, a rádio ligada, a música constantemente ligada. Portanto, todos aqueles ruídos que provocam incómodo. E às vezes nem precisam de ser muito, muito elevados. Basta ver a questão dos saltos altos. Se calhar, andar de saltos altos, chega-se a casa, vai-se até ao quarto, muda os sapatos, não incomoda. Mas se calhar andar de saltos altos durante meia hora incomoda. Claro, é exatamente isso que estamos a falar. E depende da hora, não é? Porque não é da só hora, incomodar, é privar. Durante o dia poderá incomodar. É um pouco Privação como de nós sono. ouvimos um bebé a chorar, um bebé de 2 anos, Bebé chorar, ninguém paciência, claro, não há nada a paciência, fazer, as obviamente, não há nada a crianças fazer. choram, exato. Mas se ouvirmos uma criança de 5, 6 anos a correr à meia-noite, a fechar portas à meia-noite, E acontece a bater aí já se pode portas, fazer porque tem a ver com a educação da criança. Exatamente. Não é? Agora, às vezes também há pais que têm aquela postura de o meu filho meu encanto, não lhe vou tocar, o meu filho é um imperadorzinho em casa, não lhe vamos fazer nada. Eu gostava tanto de ter tido uma mãe assim. A minha mãe dizia, se te bater não é porque tu mereceste. Pronto. Estou a brincar, também não acho que devamos voltar a sempre, não é isso que eu estou a dizer. Estamos, e agora eu quero dizer, eu sou doutora, para quem nos está a ouvir em casa, a perceber que há aqui um lado científico da coisa. Apesar dos muitos pacientes, acha que estamos conformados, não sinto, apesar de tudo, um movimento social. Eu digo na brincadeira, se houver um candidato à Câmara de Lisboa que me prometa silêncio, eu não sei se não votarei nele. Mas isso sou eu. Não sinto um movimento social contra o ruído. Diria que estamos conformados com isso? Com a existência desse ruído, olha, é um mal com o qual temos que viver e a conviver. O problema é que não é só o ruído exterior a nós, é o próprio ruído que nós fazemos. E há bocado julgo que já se falou sobre isto. Parece que nós temos que preencher todos os segundos, os tempos e os buracos da nossa existência com atividade física, atividade mental, com ruído, som e imagem. Por isso, o tempo de pausa... Mas depois também se vendem os retiros. Porque é que acha que os retiros agora estão tão na moda? A gente polui-se de tudo. Imagem, som, e depois Sim. temos que ir ali para o topo da montanha e ouvir falar em zen. Sim, é verdade, porque se vende tudo aquilo que deveria fazer parte também da nossa vida, mas que deveria ser algo pelo qual nós próprios temos essa consciência. E, de facto, depois é toda esta consciência. A consciência pessoal, a consciência social, a consciência do outro, da nossa relação connosco próprios e com os outros, e tudo isso é transversal a tudo aquilo que vemos na vida hoje em dia, não é? A falta de respeito, a falta de civismo, os atropelos, e tudo isso é esta vida. E eu acho que as leis pessoas... mais rígidas? Eu não sei se são só as leis. Eu sou sempre da opinião que a educação
Respeito ao próximo. cívica, do respeito ao Mas próximo. como é que isso se faz? Eu acho que se faz Se em eu vejo tantos hoje cada vez países mais do mundo. pais vítimas dos filhos, eu vejo isso nos supermercados. Sim. É assim, alguma coisa está a correr mal naquela educação. E eu vejo isto Sim, muito repetido. mas nós não é? temos muitas experiências pelo mundo fora e nós Sim, não sim, podemos sim. só olhar para Podemos nós aprender e para com o elas, nosso sim. umbigo, não é? Eu vim recentemente do Japão e nós temos todo o Eu acho que outro era tão feliz lá. extremo. Temos os países do norte da Europa que também têm posturas muito diferentes em relação a tudo, coisas tão simples quanto atravessar uma estrada que nós atravessamos em qualquer sítio, com passadeira, sem passadeira, pelo meio dos carros. E nós chegamos à Noruega e está toda a gente perfilada num semáforo. Mesmo que não passe carro nenhum. Mesmo que não passe Sim, carro sim. nenhum. Nós vemos no Japão em que nós andamos quilómetros com um copo de café na mão para o pôr em qualquer sítio, em ruas que brilham de limpeza, mas que não têm um caixote do lixo porque, de um ponto de vista cívico, ninguém come enquanto caminha, ninguém, e se compra alguma coisa, come à frente e deixa lá a embalagem, e por isso é outro mundo. Diria para que não a falar de escola em um Portugal- metro não é? Imagina um metro com um comboio Lubala com milhões de gente e que não se ouve um sussurro. Com Portanto, tudo não o que tem de defende bom leis. e de mau. Portanto, Eu acho não é defende que a leis mais educação restritivas, vai Sim. mais pela educação, talvez a Eu escola acho, meter aqui... claro, desde a bedelho, base, entre para aspas. mim é Até a porque base. é difícil de medir. Exatamente. O problema é a lei tem que ter uma bitola. E qual é a bitola? Claro. Não é? É muito difícil de medir. É uma... Em termos meramente técnicos, estás a falar de decibéis quase, não é? Mas mesmo, não são os mesmo decibéis. Exatamente, não são os decibéis que estão Aliás, em causa. há aqui uma questão relacionada com o incómodo que o som nos provoca. Exato. É nós fazemos um julgamento moral. Até o incómodo Porque o é som subjetivo. tem uma semântica, não é? É a Sim, sim, associação sim. que Eu ia falar fazemos. disso E há Sim. uma coisa importante. Tu não podes fazer nada em relação ao avião, mas sabemos que o vizinho Mas podia eu pôr sei a que o música mais avião- baixa. Eu sei que o avião dura 15 segundos. Claro. E a música E eu sei que vai acabar, mas o som que me está a incomodar, eu fico prisioneiro daquele som porque eu não sei quando é que ele vai acabar. Não sabes quando é que o teu vizinho se cansa daquela música e a desliga. Exatamente. Sim. E não sei quando é que o cão vai parar de ladrar. Claro. E portanto eu fico refém. E isso causa Ansiedade, um stress adicional, especialmente se as pessoas estiverem na hora de ir para a cama, porque quando estão na sala lá vem um mascaramento sonoro. Sim, Há sim, muito sim, ruído na sala, nós não ouvimos, só ouvimos quando vamos para o quarto. Mas olha que ver um filme muito triste, como já me aconteceu, estar a ver um filme daqueles com música muito calminha, muito silêncio, acho que era um filme japonês, por acaso, e de repente está-se a ouvir lá em baixo, estraga completamente a É experiência. Como aqui no Restelo, o nosso vizinho de baixo tocava piano e tinha um piano grande e tocava umas baladas no piano e nós víamos os filmes todos à noite com o som, a banda sonora era o piano do nosso vizinho, Vocês que deviam, era sabes, uma fazer o quê? pessoa excelente, eu nunca lhe disse Só nada. deviam ver filmes mudos. Mas eu- Sim, mas- uma banda sonora de piano. Só para Sim. ser justo, este nosso vizinho às 10 da noite parava de tocar, Sim. matematicamente. Eu me respeito. E essa garantia que Tu eu sabias, tinha, que tu não tens, e nós fazemos muitos juízes. Eu vou contar só uma história engraçada, que é um estudo que fizeram em Inglaterra com um comboio que passava perto de uma povoação e perguntavam às pessoas o grau de incómodo do som do comboio. E as pessoas diziam de 0 a 10, sei lá, 5, 6, já não me lembro como é que era o estudo. E havia um comboio verde e havia um comboio vermelho. E o vermelho incomodava muito mais. E fazia exatamente o mesmo som. Era a cor. Era a cor. Era a cor. Era uma associação inconsciente. Entre o calor do vermelho. Não, que as pessoas aceitavam melhor. Porque isto há uma relação Sim, sim. semântica. São as tais associações, não é? O facto, associa-se uma emoção, associa-se um pensamento. Sim. E tudo isto interligado é que leva a maior ou menor percepção, a maior ou menor incómodo e depois com as suas consequências. O que o Manuel estava a dizer tem todo o sentido. Eu nunca faria queixa de uma pessoa que eu sei que às 10 acaba com o seu piano ou a sua música, porque isso já me deixa em paz. Ok, é uma chatice estar a ouvir piano, mas eu sei que daqui a bocadinho aquilo para. Tem educação
educação cívica. Exatamente. Agora, eu sei que aquela pessoa de vez em quando dispara a música, seja às 3 da tarde ou às 3 da manhã, e faz festas, e começa a chegar gente à casa dele e tu ficas desesperado. E ao sábado quando vem, quando é que vai terminar. quando vem às 5 da manhã do Lux para fazer afters no apartamento ao teu lado. Pois há esse de todo lado. E também há as pessoas que vivem na zona de Santos que nunca têm descanso. Pois. Perderam. Isto é uma pergunta que eu gostava de fazer a todos. Valeria a pena pensarmos nisto? O direito ao descanso é mais importante que o direito à diversão? Mas muito mais. Isso eu sei, eu não tenho dúvida nenhuma, mas parece ser muito pouco óbvio para muita gente. Não, é exatamente isso, porque as consequências da falta de sono e de descanso para os níveis de felicidade, se nós quisermos, para os níveis de ansiedade e de depressão, Sim. e as suas consequências na saúde pública são desastrosas, e temos que realmente, as cidades, e se falarmos das cidades, têm que repensar tudo isto. Se nós pensamos que a legislação laboral veio proteger os seus trabalhadores com a utilização de protetores e diminuir o dano que isso implica, e sabemos que trabalhamos naquele período de tempo com proteção, o que é que diremos de estas pessoas que estão sujeitas permanentemente? Já estamos nas alegações finais, não é já para terminar, mas nas alegações finais. Eu aproveito de estar a falar com a doutora Sandra e perguntava-lhe isto. Eu imagino que tenha até muitos doentes ou pacientes, músicos, DJs. Os DJs, então, estão sempre com auscultadores, normalmente altos, e à volta deles, no ambiente em que trabalham, estão ali os decibéis a bombar, enfim, passam muitas horas da sua vida naquele ambiente. Eu imagino que seja gente que vai ficar, não digo surda, talvez, ou pelo menos com graves problemas de audição a breve prazo. Músicos também, não só, há outras profissões. O que é que diria, como médica, que se pode fazer para evitar... Porque, pronto, quem é DJ não vai deixar de ser DJ, porque, enfim, faz sentido na vida dessa pessoa. O que é que ela pode fazer, sabendo nós que depois do dano feito não há muito a fazer? Muitas das pessoas que estão ligadas a atividades musicais, de um ponto de vista profissional e mesmo lúdico, usam protetores e têm essa consciência plena. E devem fazê-lo. E devem fazê-lo, e sabem que o devem fazer, porque o dano causado numa das frequências em especial, e que nós sabemos sempre que houve a exposição a ruído, é algo de científico, sem dúvida nenhuma, e por isso usam protetores. Muitas vezes depois existem contingências, como já tive alguns músicos que por algum motivo disparou, e eu não percebo nada destas coisas, ou disparou a coluna ou o som, ou houve ali algum barulho de repente e não estavam protegidos e, por exemplo, causou dano e causou zumbido. Proteção sempre. Imediato. Assim, uma imediato, coisa... claro, a relação causa... E perda causa da audição imediata também? Também, naquelas frequências, nós podemos verificar, por exemplo, as células ciliadas do ouvido podem estar danificadas, pode haver uma disfunção das células ciliadas causadas pelo ruído, dos 4.000 Hz, exatamente. Muito bem. Okay? Se são as minhas alegações finais, deixem-me dizer um minuto, uma frase que eu acho que é importantíssima. E nós sabemos, e cada vez mais os estudos recentes assim o mostram, a perda da audição tem implicações seríssimas nos processos degenerativos cerebrais. O que é que eu quero dizer com isto? A perda da audição, com o isolamento social que acarreta, com a falta de estímulo cerebral que acarreta, tem implicações, entre outras, na memória, na atenção, na concentração. A demência pode estar ali ao virar da esquina. Por isso, os diagnósticos são fundamentais. Se houver indicação para o uso, por exemplo, de próteses auditivas que podem ajudar-nos a ter uma vida social e pessoal ativa e profissional ativa, é fundamental. Sim. Usá-los, aliás. As próteses usá-las. Usá-las, se for caso disso, porque a perda da audição é aquele fator que é possível de manejar verdadeiramente entre todos os múltiplos fatores para nos ajudar em relação aos processos demenciais, por exemplo. Muito bem. Em relação à DEC Proteste, se tivesse que dar aqui um guia relativamente simples de quem está a pensar protestar porque tem um vizinho com quem não dá para viver por causa do ruído ou outra coisa qualquer, que passos é que deve dar? O primeiro passo, sem dúvida, passa sempre
dizemos sempre, nada como ter uma boa conversa e uma abordagem a quem está a E só se não for boa é que deve dar o outro passo a seguir, não é? Sim. Na primeira abordagem Sim, tem claro. que ser, tem que se fazer sempre uma abordagem, porque lá está. Isto Às vezes há boas surpresas, Exatamente, há atenção, boas estamos para aqui a surpresas. falar. E realmente, isto retomando um bocadinho aquilo que já foi dito anteriormente, às vezes as pessoas não se apercebem o que estão a incomodar. Portanto, nada como fazer uma abordagem. Às vezes temos que pôr essa hipótese, que as pessoas não estão a fazer de propósito para não nos estão a fazer chatear. de propósito. Exatamente. Para aqueles que se calhar estão eventualmente a fazer de propósito, aí sim, também pode acontecer. Ou pelo menos não querem colaborar. Ou não querem colaborar, Sim. ou estão mal dispostos, ou têm algum problema que enfim. Às vezes há pessoas que também passam por períodos da vida delas, das suas próprias vidas, que não estão propriamente. Portanto, aí a via judicial poderá ser aos julgados de paz ou aos tribunais. E a DEC Proteste pode ajudar? Podemos ajudar no sentido que recebemos reclamações, portanto, podemos. E encaminhar a coisa exatamente. o melhor possível. Eu não queria não queria fechar este podcast sem falar com o Manuel sobre uma coisa muito interessante. E eu deixo só este pensamento. Provavelmente Hitler não seria, ou teria tido a importância que teve na nossa história se não fossem os microfones. E estamos aqui a falar da frequência da voz, Sabes que a frequência da amplificada voz por do microfones. Hitler era exatamente igual o espectro de frequências ao rato Mickey. Essa frase é maravilhosa para fazer sério? uma promoção para vender este podcast. Houve um maluco que se deu ao trabalho de analisar as frequências fundamentais e pronto, portanto aquilo funcionava pelos vistos. Aliás, eu costumo dizer, quando vejo um político a começar a falar alto, lembro-me sempre dos cultos religiosos de seitas, em que também lá os pastores, ou lá como é que se chamam, estão sempre também muito irados, muito... O falar alto, aliás, já vemos isso também em alguns políticos mais populistas aqui em Portugal e não só. Portanto, isto tem a ver com a noção de que ter a voz naquelas frequências tem um efeito quase, não sei se hipnotizador, se meio de lavagem cerebral, é de desconfiar quando ficas desconfiado quando vês um político a falar assim muito alto. Da minha experiência pessoal, acho que os políticos falam todos muito alto. E mesmo quando estão num círculo íntimo de amigos. Que é uma coisa que me incomoda bastante e para mim é um traço de personalidade. São pessoas que acham que tem muito para dizer ao mundo. Que as pessoas que estão ali à volta e portanto habituam-se a falar alto. Sim, mas isso é falar alto. Outra coisa é falar a Hitler. O gritar. O gritar, na minha interpretação, é sempre uma fraqueza. Demonstra sempre fraqueza. Ou seja, alguma insegurança até, provavelmente. Eu fiz o serviço militar obrigatório e tinha um alferes que dizia que falava baixíssimo. E depois dizia assim no fim: ai de vocês que não me ouçam. E isto era muito pior do que um tipo aos gritos. Eu já tive pessoas assim. Claro. Estava uma grande barulheira na sala e de repente começava a falar baixinho e todos nós abrandávamos imediatamente. Efeito, exatamente. A Sandra deve conhecer de cor, que é o efeito lombar. O efeito Lombard é estudado por um físico. É Lombard. Lombard. É só para as pessoas em casa não porem a mão nas costas. É Lombard. O efeito que Lombard. É a maneira como nós, num ambiente que tem algum ruído, vamos subindo o tom da nossa voz até ficarmos todos aos gritos. Muito bem. E isso acontece muito nos restaurantes. As pessoas estão todas a falar aos gritos quando podiam estar todas ainda não teria disse isso. Está tudo aos berros. Tudo aos gritos. Para quê? Estamos aqui todos a legislação de insonorizar o ambiente não funciona muito bem. Há restaurantes que são terríveis, como nós sabemos. Sim, e depois escolhem materiais. E com música ambiente. Eu mando sempre baixar. Claro. Eu sou insuportável. Chego a um restaurante, podia baixar a música. É que não, nós vamos conversar. Mas às vezes apetece perguntar quem foi o arquiteto interior, se é que houve, que decidiu pôr este tipo de materiais refletores nas paredes num sítio onde vai haver muito barulho. Não façam isso, ponham materiais absorventes. Sabes porquê? Porque é fácil de limpar. Pois eu sei. E vidros, chão de azulejo, de ladrilho e azulejo nas paredes. É um amplificador. Eu sei que aqui vão-me matar por eu estar a investigar isto mais um minutinho, mas queria falar da música de elevador. A música de elevador existe, queres explicar porquê? Porque as pessoas têm medo de andar de elevador. Pronto, então criou-se uma música ali calminha. Especialmente em Nova Iorque, as pessoas tinham medo no início dos anos 30 dos arranha-céus. E criou-se música para as pessoas. Depois houve um empresário
que criou um tipo de música chamada Muzak, Sim, Muzak, sim. que era, na opinião dele, era entre a música e o Kodak, que ele admirava. Daí Muzak. E era chamado pipe music, que era a música de elevador, mesmo própria para as pessoas não terem medo de andar de Tu, como elevador. músico, dirias que tem características que é pouco... não transmitem emoções de quê? enjoa. Sim, acredito que enjoa. Mas é uma música quase sem emoção. Sem emoção. É uma música, parece feita por uma inteligência artificial pouco inteligente. É assim uma música muito... Mas o que é certo é que funciona no funciona, elevador. funcionava nos elevadores. Exato, as pessoas ficam anestesiadas. Como funciona a música quando entras nos aviões, as pessoas têm medo de andar de avião, a música ajuda. Especialmente se for uma musiquinha tipo Se for Kenny escolhida pela G, por tripulação, exemplo. como já me aconteceu, chegar a um avião da TAP e disseram-me que foi a tripulação que escolheu. E estava a dar um daquelas coisas, um musical de tipo Chicago, que para uma pessoa que esteja ansiosa é remédio santo para se atirar pela janela. Mas normalmente Era é uma melhor pôr música era- tranquilizante. Era melhor pôr um Kenny G. É pá, não vou Era só para nunca. ver se conseguia a pôr o Manuel Faria a dizer sim, Kenny G. Kenny G, não. Não te obrigo a isso, obviamente. Muito Sim, obrigado por Kenny terem G na vindo. mesma frase é impossível. Claro, eu também acho que sim. Muito obrigado aos três por terem vindo. Obrigado, nós. Obrigada. Muito também, esta foi uma importante reflexão que nos deram a oportunidade de fazer em conjunto, e obrigado também a quem nos ouviu. Para quem estiver a passar por situações mais complicadas relacionadas com questões de ruído, eu sublinho que a DEC Proteste tem à disposição, aliás, dos consumidores a plataforma Reclamar, onde estes podem fazer chegar as suas queixas. Aponta aí deco.proteste.pt/reclamar. Há também a linha telefónica do Serviço de Informações da DEC Proteste, que pode e deve ser usada para esclarecimento de dúvidas e pedidos de esclarecimento em matéria de direitos do consumidor. Aponta aí de novo, 218-410-858. E consulte, claro, o site da DEC Proteste, só sobre questões relacionadas com condomínio, em condominiodeco.pt, para estar o mais informado possível. Bom, de resto de sempre, este podcast pode ser subscrito e seguido em Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, SoundCloud ou qualquer plataforma de podcast que utilize no seu telemóvel ou computador, também em deco.proteste.pt e no YouTube, claro está. Este episódio teve, como sempre, a coordenação editorial de Maria João Amorim, a produção de Sandra Borges, o som é da Índigo, com sonoplastia de Guilherme Lopes. O Pode Pensar da DEC Proteste regressa muito em breve com mais ideias para consumir.